Olá e bem-vindos. Temos hoje connosco um texto de 2014, um texto que lança um olhar, bem, bastante provocador sobre aquela sensação de estagnação que muitos sentiam na altura e que, se calhar, ainda hoje faz eco. Uhum. O título já diz muito. A Grande Depressão da Inteligência. E a ideia principal é: esqueçam 2008 como o início de tudo. Exato. O autor diz que as raízes disto são mais antigas. E mais profundas. Sim. Esta análise defende que a crise financeira foi, na verdade, mais um sintoma do que a causa original. O texto vai buscar uma série de fatores que se ligam à ascensão da China como a fábrica do mundo, não é? Sim. Depois uma mudança radical no perfil de quem liderava as empresas no Ocidente e, claro, o tal fenómeno que dá nome ao texto. A depressão da inteligência. Isso, uma espécie de declínio na valorização do conhecimento prático, da inovação a sério. Ok, então vamos lá tentar perceber isto. A ideia central é que uma mudança na forma como produzimos, como gerimos e, se calhar, o mais importante, como valorizamos o conhecimento e a competência. Uhum. Pode explicar muitos dos desafios económicos e sociais. Portanto, a nossa missão aqui é mesmo desmontar os argumentos deste texto e perceber o quadro que ele nos pinta. É uma análise que, pronto, não foge à polémica. Começa logo no diagnóstico da causa raiz. Pois é, o ponto de partida é logo bastante forte. O texto diz que o gatilho não foi a instabilidade financeira, mas algo que ele chama, de forma muito crua, escravidão chinesa. Hum. O que é que o autor quer mesmo dizer com isto? Soa pesado, não é? É uma expressão forte, sem dúvida. Mas no contexto do texto, refere-se àquele período em que a China se tornou, vá lá, o destino número um para a produção industrial global. Ok. O autor descreve um cenário com imensa mão de obra, disponível a custos muito, muito baixos, ele usa mesmo a expressão salários simbólicos, e um contexto social que, na visão dele, tornava essa mão de obra especialmente vulnerável. E as empresas ocidentais foram atrás disso. Claro, muitas deslocalizaram a produção para lá, totalmente focadas em reduzir custos drasticamente. O texto até fala especificamente da produção de cópias, autorizadas ou não, como parte deste fenómeno inicial. Portanto, uma espécie de corrida para baixar custos de produção. E o texto defende que isto não foi só uma mudança logística, mudou a cultura das empresas cá no Ocidente. Precisamente. A análise sugere que esta dinâmica criou uma espécie de atalho mental na gestão das empresas. Um atalho. Como assim? Bem, passou a acreditar-se, segundo o texto, que bastava uma gestão puramente financeira para ter sucesso. A prioridade deixou de ser a excelência na produção, ou a inovação real, ou até manter salários competitivos nos países de origem. Uhum. E passou a ser otimizar custos e lucros com mecanismos financeiros, taxas de câmbio, engenharia fiscal, offshores, essas coisas. O foco saiu do chão de fábrica e foi para a folha de cálculo, basicamente. O que nos leva diretos ao segundo ponto-chave desta análise, a mudança nos quadros de liderança. O texto fala de uma era anterior, talvez um bocadinho idealizada, dominada por líderes com formação técnica, engenheiros, Sim. e depois há uma viragem. Como é que o texto descreve essa transição? Olha, descreve-a como uma substituição gradual, mas com consequências muito profundas. Os engenheiros, os empreendedores que percebiam mesmo do produto, do processo produtivo, foram sendo trocados por gestores com formação financeira ou económica. E a justificação para isso era? A justificação explícita, aponta o texto, era a necessidade de navegar a complexidade financeira. Menciona uma tendência para cortar nos custos de trabalho, não por ganhos de eficiência, mas simplesmente cortando nos salários dos mais experientes. Como se estivessem a destruir a experiência a favor da folha de pagamento baixa. É a frase que usa. Duro. E talvez mais importante ainda, aponta para um desvio do capital. O dinheiro que antes era reinvestido na produção, na inovação, começou a dar a volta ao mundo à procura de ganhos financeiros rápidos, de truques rentáveis, como o texto lhe chama. Truques rentáveis, isso soa quase como um aviso do que aconteceu em 2008. O texto faz essa ligação direta. Claramente. Nesta visão, a crise financeira de 2008 não aparece do nada. É vista como uma consequência quase inevitável desta mudança estrutural que veio antes.
Ok. A obsessão com a engenharia financeira, a distância entre a gestão de topo e a realidade da produção, a procura sem fim por lucros desligados da economia real. Tudo isto, segundo o texto, criou a instabilidade e as bolhas que acabaram por reventar em 2008. Portanto, a crise seria o sintoma, a febre de uma doença mais profunda. Exatamente. Essa tal depressão da inteligência produtiva. É uma reinterpretação interessante da ordem dos acontecimentos e como é que esta visão, escrita em 2014, retrata o estado do Ocidente. Depois disso tudo, o quadro é otimista? Nem por sombras. O quadro pintado é bastante sombrio. Usa a metáfora forte de que quase todo o Ocidente naufragou. Naufragou. Sim. E descreve um cenário de canibalização interna. Usa aquela imagem dos sobreviventes dos Andes comem-se uns aos outros. Meu Deus. Para ilustrar uma competição interna destrutiva por recursos que ficaram escassos, em vez de uma reconstrução conjunta. E contrasta isto com a China. Que, entretanto, Embora também afetada pela crise global, teria a capacidade de se virar para o seu mercado interno gigante, adotando uma postura descrita como fria e pragmática, na linha do que se lixe o resto do mundo. um cenário de declínio e fragmentação no Ocidente, portanto. E no meio disto tudo, o autor insiste que a solução estava ali à mão, mas era ignorada. Sim, essa é uma das grandes frustrações que o texto transmite. O autor repete quase como um mantra que apostar na inteligência é a única solução. Investir nas pessoas é o caminho. Inteligência e pessoas. Sim, refere-se a investir na formação, a valorizar a experiência, a criar um ambiente que incentive a inovação a sério. Mas depois lamenta que, na prática, aparece sempre um argumento financeiro muito forte para não fazer isso. Para continuar a dar prioridade ao curto prazo, aos cortes, em vez do investimento a longo prazo no capital humano. Mas há um setor que o texto admite que estava numa trajetória diferente, pelo menos na altura, o da informática, da tecnologia. Uhum. Menciona-se a hipótese de serem os novos engenheiros CEOs, uma nova vanguarda. Mas o autor parece ter algumas reservas, não é? Exatamente. A fonte reconhece a ascensão brutal da tecnologia e da informática, era um setor que parecia imune à estagnação geral, no entanto levanta uma questão crítica, quase um aviso. Que é? Questiona se a formação típica dos profissionais de informática que o texto descreve como limitadora, ultra segmentada, para não falar ultra virtual, se essa formação lhes dá a mesma amplitude de visão, a mesma mentalidade aberta e criativa que ele atribui aos engenheiros da geração anterior. Portanto, o receio é que a especialização excessiva e o foco no virtual possam ser um problema. O medo de repetir erros do passado? Sim, o alerta é mesmo explícito. O texto recorda a mudança que ele considera desastrosa de um mundo empresarial onde, supostamente, 85% de CEOs eram engenheiros para um onde 90% eram financeiros. Ok. E avisa contra o risco de repetirmos os erros, desta vez apostando num excesso de virtualidade empreendedora. Ou seja, sugere que a tecnologia, por si só, não resolve tudo se não for guiada por uma visão mais completa, menos fragmentada da realidade e da criação de valor. Interessante. Chega mesmo a criticar o que considera um deslumbramento dos mídia à volta de figuras como Steve Jobs, comparando-o de forma exagerada a Leonardo da Vinci, como sintoma dessa valorização talvez excessiva do virtual. Entendo. Não é uma crítica à tecnologia em si, mas à mentalidade que pode vir com ela se não houver cuidado. E esta análise, que começa na economia e na gestão, estende-se também aos impactos sociais mais gerais. Fala de corrupção, por exemplo. Sem dúvida, o texto argumenta que esta inversão produtiva e administrativa, onde o foco muda da substância para a aparência financeira, tem também um efeito corrosivo na esfera pública. Como? Relaciona este fenómeno com o mau uso do dinheiro social.
o dinheiro dos nossos impostos. A lógica que apresenta é que, num sistema que desvaloriza a competência real, esse dinheiro, em vez de ser aplicado de forma eficiente na sociedade ou na recuperação económica, acaba mais facilmente por cair nas mãos dos incompetentes. Hum. E isso torna a corrupção endémica. Não é só desviar dinheiro, é também uma má aplicação dos recursos, baseada em critérios errados. E para além da corrupção, como é que o texto descreve o impacto no tecido social, na vida das pessoas comuns, nas perspectivas de futuro? Olha, descreve um ambiente que se torna hostil ao pequeno e médio empreendedorismo genuíno, aquilo que cria valor localmente. Ok. Aponta para uma limitação das perspectivas para os jovens, que entram num mercado de trabalho mais precário e que desvaloriza a experiência a longo prazo. E, de forma mais geral, fala de um retrocesso sociológico intenso. Retrocesso sociológico. Sim, que se manifestaria no crescimento de fundamentalismos, fanatismos e modismos vãos, talvez como reação à perda de rumo de propósito. Critica também o que vê como uma idiotização das gerações promovida por um consumismo sem crítica, futebol e cerveja, é a imagem que usa, e pela falta de referências. Incluindo a falta de líderes. O texto também fala da liderança política. Sim, critica fortemente a falta de líderes genuínos. Argumenta que estes foram sendo substituídos por figuras populistas, descritas como meros títeres oradores. Títulos oradores. Exato. Mais preocupados com a retórica e com a imagem do que com soluções a sério e com a verdade. É uma crítica à superficialidade que, segundo o autor, teria tomado conta não só da gestão das empresas, mas também da política. Perante um diagnóstico tão carregado e pessimista, feito em 2014, o que é que a fonte aponta como caminho a seguir? Há alguma luz ao fundo do túnel? Alguma proposta concreta? A proposta não é uma receita fácil, nem vem de cima para baixo. O texto insiste na necessidade de aparecerem esses tais líderes genuínos. Pessoas com visão, com integridade, que não usem acenos prosaicos e hipócritas à realidade social. Mas como é que eles aparecem? Bem, a responsabilidade de os encontrar e apoiar é colocada nos cidadãos comuns, nos pobres e comuns mortais, como diz o texto. A tarefa seria desenvolvermos um maior discernimento crítico, uma capacidade de ver para além das armadilhas da oratória e do populismo e de questionar a informação que nos chega pelos média. Ou seja, uma mudança que tem de começar de baixo para cima. Uma espécie de despertar cívico e intelectual. Exatamente. O texto descreve esta tarefa como árdua, mas infinitamente necessária. A ideia fundamental é que inverter esta depressão da inteligência e a estagnação económica tem de começar na base da sociedade, com pessoas mais conscientes, mais críticas, mais exigentes com os seus líderes e com as prioridades de todos. É um apelo à responsabilidade individual e coletiva? Sim, para subir aos poucos a encosta, como diz o texto. Bem, é sem dúvida uma análise contundente, esta que lemos no texto, a grande depressão da inteligência. Recapitulando a ideia central, a estagnação que se sentia não vista como um mero acidente financeiro de 2008, não. Mas como o resultado de um processo mais longo, de desvalorização da competência produtiva, da inteligência prática, da experiência e de uma liderança focada no longo prazo. Tudo isto substituído por um imediatismo financeiro, por uma gestão desligada da realidade e, no fim, por lideranças populistas. É isso mesmo. E, sendo uma perspectiva de 2014, é interessante ver como muitos dos alertas e dos diagnósticos feitos ali continuam a fazer eco nos debates de hoje, não é? É verdade. A tensão entre o curto prazo financeiro e o investimento a longo prazo. O debate sobre que tipo de competências valorizamos mais. As técnicas, as financeiras, as criativas, as sociais, a qualidade da liderança nas empresas e na política. Sim. E o papel da tecnologia é uma ferramenta ou é um substituto da inteligência humana? São tudo questões que continuam em aberto. O texto, na sua crítica, acabou por antecipar ou identificar tendências que depois se acentuaram, de facto. E deixa-nos com uma reflexão final, que se calhar é ainda mais relevante hoje do que era em 2014. Qual? No mundo onde a inteligência artificial e a automação avançam a uma velocidade estonteante, será que corremos o risco de repetir, numa nova escala, o padrão que o texto criticava? Interessante. O risco de valorizar demasiado a ferramenta tecnológica, a virtualidade, em detrimento da inteligência humana fundamental? Da criatividade, do pensamento crítico, da experiência prática que o autor defendia como sendo essenciais. Ou será que, pelo contrário, estamos a aprender com os erros do passado? Exato. Estaremos a encontrar formas mais equilibradas, mais sustentáveis,
De integrar a tecnologia com o nosso potencial humano? Fica a pergunta no ar. É algo para continuarmos a pensar.